Deus. Vamos ouvir. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. É o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 3. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3, que diz assim: Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos concedeu. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Muitas das vezes nós falamos muito sobre o poder, e quando falamos de poder, é bem abrangente o termo, principalmente quando nós nos referimos ao poder do Espírito, que é uma necessidade da igreja. É uma necessidade de todos eleitos e salvos em Cristo. Sabemos que sem o poder do Espírito Santo, nós não conseguiremos alcançar o ápice da elevação espiritual a qual Deus deseja para cada um de nós. Sabemos que não ser cheio do Espírito Santo é como se nós estivéssemos infringindo o mandamento do Senhor. Porque ser cheio do Espírito não é uma opção, é uma ordem, é uma ordenança da parte de Deus. Porque o poder do Espírito, ele te proporciona uma condição elevada, uma condição que te conduz a você continuar no meio da guerra, no meio da batalha, prevalecendo. E quando nós nos referimos a isso, nós temos conhecimento e somos sabedores que a igreja primitiva, ela venceu e venceu de uma forma triunfante por conta do poder do Espírito, a qual todos os apóstolos foram revestidos com essa autoridade grande e poderosa. Sem o poder do Espírito, o indivíduo ele sucumbe na primeira dificuldade. Assim como os apóstolos foram treinados, instruídos e caminharam com Cristo durante 3 anos. Mas mesmo sendo testemunhas oculares de toda a manifestação do Espírito Santo emanando sobre o próprio Senhor Jesus, não proporcionou a eles uma condição diferente das demais pessoas. Eles, apesar de serem testemunhas e presenciarem o agir poderoso de Deus,
o próprio Cristo curando e realizando toda sorte do bem. Mas eles ainda eram pessoas normais. Normais porque ainda não eram revestidos dessa autoridade poderosa. Mas isso somente ocorreu depois que eles foram completamente tomados e visitados e se tornaram templos de Deus de uma forma bem literal. E foi ali em Atos dos Apóstolos. E a partir daquele momento, daquele revestimento de poder, eles fizeram grandes coisas na presença de Deus. Enfrentaram a morte com galardia, enfrentaram os reveses e as batalhas internas e externas. E como diz o apóstolo Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira e terminei a fé. Amém? Terminou na fé. Por quê? Porque ele estava com o Senhor, revestido desse poder. Mas estamos falando de um poder aqui, e é um poder para que você possa se apropriar para enfrentar tribulações. Tribulações, porque pensamos que esse poder do Espírito é somente para nós triunfarmos e se apropriarmos das promessas, as quais a Bíblia, ela nos proporciona, através da sua palavra. Mas eu quero falar sobre o poder que nós devemos ter nas tribulações. Amém? Estou feliz com a sua presença. É um presente que Deus me deu ter você aqui hoje. Eu ganhei a minha noite aqui. Você foi esperado por Jesus. Você é uma joia de Cristo, meu filho. Estou muito feliz em te ver aqui. Estou mesmo. Então, meus amados, precisamos desse poder para enfrentar as tribulações da vida. E nós temos que entender que o Evangelho, muito diferente daqueles que pregam de uma forma deturpada, o Evangelho é batalha. Nós fomos chamados não para vivermos em um spa espiritual. Deus te chamou, Deus te escolheu para você se tornar um guerreiro dele. Um guerreiro. E nada pode atrapalhar a nossa trajetória. E nós temos que ter o poder do Espírito Santo para vencer as tribulações da vida. E algo que você precisa de entender, porque isso é algo muito complexo, nós entendermos o amor de Deus e a provação na vida do crente. A tribulação não é um sinal do abandono de Deus. A tribulação não é um sinal do abandono de Deus. A dificuldade não é um sinal que Deus te deixou como um barco à deriva sem leme, dado a sua própria sorte. Não. A Bíblia diz que os servos de Deus também enfrentam lutas, mas existe um propósito atrás disso. Eu disse que estamos num campo de batalha, e no campo de batalha, Deus ele forja soldados. Deus ele forja guerreiros. Soldado tem que ter marca de batalha. A todo tempo, Deus ele trabalhará ao seu favor, na sua causa. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas negativas. Me lembro de um esboço de um dos maiores pregadores da antiguidade, chamado João Crisóstomo. Recebeu
um nome que na verdade é um significado do seu próprio nome. Crisóstomo, o Boca de Ouro. E quem deu esse título do significado foi o imperador de Roma. Porque ele pregava como ninguém a Bíblia. E quando ele falou sobre esse assunto, a respeito desse tema que eu estou aqui tratando com vocês, ele disse com muita propriedade, num tempo onde os cristãos eram massacrados, perseguidos, esfoliados, caçados, injustiçados. Ele dizia, os servos de Deus também enfrentam lutas. José foi vendido. Davi foi perseguido. Paulo foi preso. Mas Deus, Ele deu todas as condições necessárias para que esses gigantes permanecessem firmes. Eu quero que você entenda que mesmo atravessando pinguelas estreitas e caminhos crivados de espinhos, não pense você que Jesus vai deixar você passar sozinho. Ele passa junto com você. Ainda que as pessoas te tratem com indiferença e desprezo, ainda que pessoas olhem para você e não dê a devida valorização e credibilidade, olhando o seu estereótipo, mas Deus, Ele olha o estereótipo de cada ser humano, porque Deus, Ele conhece o coração. Deus não abandona os seus soldados no meio da batalha, mas caminha com Ele no meio da batalha. Às vezes parece que estamos sozinhos, mas Deus, Ele está conosco. E é só você clamar, suplicar por Ele, que Ele se manifesta muito rapidamente. É somente você abrir o teu coração e clamá-lo em alto e bom som, que o céu se movimenta no clamor de um servo fiel. Você encontra isso em várias passagens da Bíblia, que as orações mais poderosas da Bíblia não demoraram mais de que 15 segundos. Orações que não se formam uma frase inteira. Palavras que tocaram o coração do Eterno, e Deus dispensou anjos para trabalhar a favor da sua igreja e dos seus servos que estavam clamando a Ele. Aquilo que você pensa que é difícil, para Ele é possível. Às vezes nós enfrentamos dificuldades ao longo da nossa existência, que parece que estamos no final do túnel, sem uma luz. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é a luz. Se o dinheiro te faltar, se a saúde te faltar, se faltar amigos do seu lado para poder te abraçar, eu quero te dizer em alto e bom som, Jesus nunca te abandonará. Ele é o nosso amigo fiel. Ele não olha para você por conta da roupa que você está vestindo, pelo grau de intelectualidade que você possui, pelos cartões que você carrega na sua carteira, pela credibilidade que você tem na sua cidade, no seu país. Deus, Ele olha o seu coração. Deus continua no controle mesmo nos dias difíceis. Guarde isso. Deus continua no controle mesmo nos dias mais sombrios da nossa vida. Mais sombrios. Então, meus amados, não julgue o amor de Deus pelas circunstâncias. Não julgue o amor de Deus pelas circunstâncias. Saiba que estamos vivos é pela graça de Deus. Hoje, pela manhã, eu ouvi uma história de um amigo que Deus me deu, me presenteou. Ele vai estar conosco aqui. Ele me contou uma história e naquele momento eu contei para ele a história da Bíblia. Eu falei, meu Deus, como que uma pessoa pode passar por tantas coisas, tantas coisas. E eu falei com ele assim, qualquer um, no seu lugar, ele estaria em desespero, abandonado tudo. Um menino com 9 anos de idade. 9 anos de idade.
As crianças no colégio chamavam ele de bastardo, ele não sabia o porquê. Não entendia o porquê. Você é um bastardo. Um dia ele chegou perto da mãe dele e falou assim: mãe, eu não sei por que as pessoas me chamam disso. E ela chamou ele no cantinho e falou assim: meu filho, sabe por que eles te chamam disso? Porque eu te adotei com 6 meses. Você não é o meu filho de sangue, mas eu te considero como se fosse o meu filho de sangue. Naquele momento, aquele menino de 9 anos saiu de casa, a mãe nunca mais viu. Ficou sumido durante 1 ano. Ele pegou e esperou um trem passar, deixou a roupa na beirada de um rio, para pensar que ele morreu. Fizeram missa de 7º dia. E durante 1 ano ele ficou sumido, encontrou um trabalho numa fazenda, e trabalhou durante 1 ano na fazenda. E a história dele foi uma história muito linda, e está na presença de Deus hoje. Eu falei: meu Deus, Deus ele reescreve histórias. O nosso Deus, ele é o pai dos órfãos. Por isso que a Bíblia diz que ainda que o seu pai e sua mãe te desampare, eu, o Senhor dos Exércitos, eu nunca te desampararei. Eu contei a história de Jefté para ele. Eu falei assim: olha, Jefté, ele era filho de prostituta, hostilizado pelos seus próprios irmãos. Ele disse que o irmão dele, de consideração, olhou para ele e falou assim: a minha mãe e meu pai deveriam ser presos. Porque você não é o nosso irmão, você é um bastardo. Você é um peso na nossa família. A mãe ouviu ele falar, chegou perto e falou assim: meu filho, você não é isso. Te considero mais do que esses meus filhos de sangue. Porque o que você faz por mim, eles não fazem. E esse filho, que afrontou esse moço, ele ficou afastado durante 1 ano da sua própria casa. História real, verídica. Meus amados irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso, é Ele que te dá poder no meio das tribulações. Por isso que o apóstolo Paulo: o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem alegria. Qualquer um de nós enfrentamos problemas. Quantos de nós já pensamos jogar a toalha? Quantos de nós já pensamos desistir de ministério? Quantos de nós já pensamos: olha, para mim não dá, já basta? Quantos de nós já pensamos desistir muitas das vezes? Mas você está aqui hoje. Você está na casa do Senhor porque você foi trazido pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E é quando você pensou jogar tudo por alto, Deus não desistiu de você. E quando ninguém foi atrás de você, o próprio Deus te trouxe. Ele foi atrás de você. Não julgue o amor de Deus pelas circunstâncias. Quando eu leio esses 3 versículos, eu chego na conclusão que a tribulação, ela produz perseverança. Irmãos, existe um propósito no meio das tribulações. Eu quero que vocês entendam que o ouro é provado pelo fogo. Você é ouro. Olha para o seu irmão e fala com ele: você é ouro. O ouro, quando ele é extraído da terra, ele tem que passar pelo fogo para tirar as impurezas, quartzo e outros elementos que não corroboram com a qualidade dele. O ouro, ele é provado no fogo. E o fogo é o símbolo das aflições e provações e dificuldades decorrentes da nossa vida. A nossa fé, ela amadurece no meio das dificuldades. Como que você vai conhecer um Deus que cura se você nunca passar por um momento de enfermidade? Ontem eu estava em Furtado de Campos, até o Caleb ficou emocionado. Eu falei: pai, que bacana, pai. Uma moça que frequentou o nosso culto durante essa semana, ela me parou, enquanto eu estava vindo, umas 7 horas da noite, e ela me parou e falou assim: pastor, eu queria te falar algo. Você apresenta minha filha a Jesus? Eu falei assim: claro, é um prazer, minha filha. Eu vou confessar algo para o senhor.
enquanto o senhor pregava, eu morei do lado da igreja. Enquanto o senhor pregava, eu ficava revoltado com as coisas que você falava. E muitas vezes eu queria ir lá para discutir contigo. Mas alguma coisa me segurava, não conseguia, não tinha força para ir. Mas no dia que você parou na rua e convidou uma pessoa e falou assim, chama essa moça aí. Porque também Jesus, Ele quer ela lá. Ela falou assim, isso explodiu no meu coração, pastor. Porque nunca ninguém me valorizou. E ela falou assim, eu estive no culto na quarta. E eu estava sentindo tanta dor, mas tanta dor, que eu falei assim, eu vou no culto hoje porque eu tenho certeza que hoje eu vou morrer. E você orou por mim, você lembra? Eu falei assim, lembro. Quando eu cheguei em casa eu vomitei. E depois que eu vomitei, aquela dor, ela já tinha desaparecido lá na igreja. Mas quando eu cheguei em casa e vomitei, eu passei a ter nojo da cocaína. Eu falei assim, já tem 15 dias que pessoas chegaram perto de mim para poder me dar. Você não vai cheirar hoje? E só de sentir o cheiro dá vontade de vomitar, pastor. Eu falei com ela assim, sabe por quê, filha? Porque Jesus te chamou. Jesus te libertou. Jesus, Ele é o Pai dos aflitos. É o Pai dos sofridos. Jesus está por aqueles que têm os seus corações quebrantados. Pastor, eu sou tão pecador, tão falho. Meu filho, minha filha, Jesus te ama. Ele sabe que você é falho, não há nada de novo nisso. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. E todos nós estamos no mesmo barco, dependendo da misericórdia e da graça do Altíssimo. Aceite o amor de Jesus, porque o amor de Jesus, Ele quer superabundar na sua alma, no seu interior. Não se preocupe por aqueles que irão tentar trampar pedra em você para poder desmerecê-lo, descredibilizá-lo. Eu quero te dizer que se Deus está do teu lado, a maioria está com você. A fé amadurece nas dificuldades. Deus usa as provas para fortalecer o nosso caráter, como dizia Crisóstomo, o boca de ouro. Deus usa as provas para fortalecer o nosso caráter. Como que você vai saber que Deus, um Deus que restitui casamento, se você nunca passou por crise nele? Eu tenho certeza de uma coisa. Deus, Ele está formando especialistas aqui nessa noite. Porque o que te escravizou e te humilhou durante um tempo, vai servir de combustível para você resgatar outras pessoas que viveram e estão vivendo as mesmas situações pelas quais você viveu. O que hoje parece um problema pode ser a ferramenta de Deus para o seu crescimento espiritual. Aquilo que pode parecer um problema pode ser a ferramenta do Altíssimo sendo aperfeiçoada em você para o seu próprio crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele foi uma ferramenta afiada nas mãos do Altíssimo, mas foi fácil? Não. Havia, disse Paulo, um demônio, o diabo me esbofeteia de dia e de noite. Tira de mim isso, Senhor. E Deus, se eu tirar isso de você, você não cresce. Se eu tirar isso de você, Paulo, eu te perco. Se eu tirar isso de você, você se perde, você vai se achar que é o tal. Eu tenho que manter você sobre humildade, sobre submissão, sobre dependência. Você tem que entender que o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque é quando você está fraco, é aí que você vai estar forte. É quando você acha que você não pode, é aí que o poder do Espírito Santo, ele atua poderosamente na sua vida, no seu interior. Fala comigo assim, seja perseverante. Fala com o seu irmãozinho do lado aí. Seja perseverante, não desista. Michael, seja perseverante. Estamos aqui como família do teu lado. Um dia você vai estar aqui no meu lugar pregando. A perseverança produz esperança. Meus amados,
Quem permanece firme aprende a confiar mais em Deus. Então permaneça firme, que quanto mais firme você estiver com o Senhor, mais você vai aprender a confiar nele. Deus, ele fez isso com todos os seus filhos. Abraão foi assim, Isaac foi assim, Jacó foi assim, todos os grandes gigantes foram assim. E Deus não poupará a minha vida nem a sua. Eu quero te dizer que muito em breve nós estaremos banqueteando com Cristo na glória. E tudo isso será apenas uma sombra. Amém? Estaremos com Ele para sempre. Este mundo tenebroso e terrível e cruel ficará para trás, e tudo o Senhor fará novo. Ele enxugará as suas lágrimas. Onde Deus nos prometeu a nós estarmos, Ele mesmo diz no livro de Apocalipse, Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Lá não haverá choro, nem pranto. Não haverá enfermidade, não haverá demônio, não haverá pecado. Nós estaremos com Ele para sempre. E por toda a eternidade nós estaremos com Ele. A esperança cristã não depende da circunstância. A minha esperança não depende se a minha vida está indo bem, se eu tenho dinheiro no bolso. A minha esperança não depende de um governo bem consolidado, de uma política mais centralizada, de uma família mais estruturada, de coisas que estão corroborando ao meu benefício. A minha esperança, ela está em Cristo. Essa é a nossa esperança. Amém? Não depende de circunstância, por pior que esteja o mundo, por mais difícil que seja a nossa labuta aqui neste mundo, eu quero te dizer uma coisa: Deus sempre será o nosso sustento maior. A nossa esperança está em Cristo. Ele é a nossa esperança. Eu quero te dizer, fala comigo por gentileza. Não desista no meio do processo. Às vezes Deus permite processos, e há muitas pessoas que abandonam no meio do processo. Às vezes está chegando a hora de você tomar posse e você desiste. Amém? Faça como Jacó. Agarrou na perna do anjo, o anjo falou assim: me deixa, eu tenho que ir embora, porque a alva está aparecendo. Falou assim: não posso, eu vou ter que te ferir, prefiro sair ferido da tua presença do que sair derrotado. Me abençoe que eu te deixo. Lutou com o anjo, mancou pelo resto da vida, mas a bênção do Senhor seguiu ele. Lute em prol dos seus ideais. Você tem todas as condições para ser um vencedor. Você é uma pessoa inteligente. Vocês são inteligentes. Vocês são pessoas escolhidas, preparadas. Precisamos de abrir a nossa alma e nos deleitarmos e mergulharmos na intensificação das águas purificadoras que emanam diante do trono do Altíssimo. Como diz o livro do profeta Ezequiel, temos que ser completamente imergidos. E emergirmos e mergulharmos intensamente no poder do alto, do poder do Espírito Santo, porque é assim que nós nos manteremos firmes e vivos espiritualmente, mesmo diante das dificuldades e dos inimigos que nos espreitam a todo momento para tentar abater a nossa fé. E muitas das vezes as maiores dificuldades que nós enfrentamos, como sempre digo, é no campo da mente, no campo mental. Os verdugos da consciência, que são os atormentadores, sempre lutam para poder tentar levar o seu astral para baixo, tentando destruir a sua imunidade espiritual, sempre dizendo para você que você é um derrotado, que você nunca vai vencer. Você puxou aquela pessoa da família, você nunca se tornará um vencedor. Não acredite nisso, não acredite nesses verdugos demoníacos, mas acredite na palavra do Senhor. Você é vencedor em Cristo.
Você gostaria de saber, como eu já disse aqui, de uma forma bem retórica, mas o texto diz claramente dessa forma, você gostaria de saber o que Deus ele pensa a teu respeito? Diz a Bíblia que o Senhor diz assim, sabe o que eu penso a teu respeito? Eu tenho pensamentos de paz, de amor, de prosperidade, de grandeza para você. Então abrace isso, porque os braços do Eterno é grande, o suficiente para poder abraçar você também. Não desista no meio do processo. O amor de Deus sustenta o crente. Você acredita nisso? O amor de Deus sustenta o crente. Me lembro agora de uma mulher que foi sentenciada à morte pelos seus algozes, e principalmente pelos velhos religiosos. E disseram para o mestre, enquanto escrevia no chão, essa mulher foi pega no ato de adultério, o que ela merece? Se Jesus dissesse, perdoa, apedreja-o, porque ele está contra a lei de Moisés. Se Jesus dissesse, mate ela, porque assim diz a lei de Moisés, que misericórdia tua. Jesus olhou para eles e disse, lance a primeira pedra aquele que não tem pecado. E a Bíblia diz que os mais velhos foram embora na frente dos mais novos. A mulher sozinha naquele ambiente que estava completamente em processo de esvaziamento, Jesus olhou para ela e perguntou, cadê os seus acusadores? Todos foram embora, mestre. Pois bem, se eles não te acusaram, tampouco eu te acusarei. Vai e não peques mais. Esse é o amor de Deus. Irmãos, Deus, a Bíblia diz, João, ele teve um adjetivo para poder expressar o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus entregou o seu único filho, a todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer para você que Deus, ele matou, a Bíblia diz que Deus, ele matou o seu próprio filho por você. Você faria isso? Eu não. Eu não sou Deus. Ele matou o próprio filho. A Bíblia diz que aprove Deus massacrá-lo. Aprove Deus triturá-lo. Esfoliar o próprio filho para resgatar todo pecador. Por isso que está escrito em Filipenses, no capítulo 2, em cima do céu, embaixo da terra e lá no inferno, não tem nome mais poderoso do que Jesus. E todos os joelhos se dobrarão diante dele. Toda a terra se dobrará diante do Messias. Todo mundo se dobrará. Por isso que o inimigo não suporta Jesus. O inimigo não suporta ouvir o nome de Jesus. O inimigo tem pavor de Jesus. Quando Jesus foi expulsar a legião que estava sobre o gadareno, aquela legião disse, que temos contigo, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos assombrar, nos aterrorizar antes da hora, cala-te, qual é o teu nome? O nosso nome é legião, porque somos muitos. E esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. Meus amados irmãos, o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Por isso que tem coisas que é difícil perdoar, sim ou não? Tem coisa que é difícil perdoar. Eu não sou hipócrita. Jesus disse para Pedro isso. E Pedro questionando sobre essa questão. Mas para Deus tudo é possível. Você precisa do poder do Espírito Santo para perdoar também. Por isso que há muitas pessoas dentro das igrejas cujos seus corações não são corações perdoadores. Você precisa abrir a sua alma, abrir o teu coração e permitir que o Espírito Santo ele venha conduzi-lo e controlá-lo. Porque onde o amor de Deus habita, o perdão também habita. E se você perdoa, quero te dizer uma coisa, você se torna semelhante a Jesus. Significa que Jesus está morando dentro de você.
Talvez você não consegue se perdoar pelo tamanho das atrocidades, iniquidades e loucuras que você já cometeu ao longo da tua existência. Há pessoas que têm dificuldade de se perdoar. Eu quero te dizer, aceite o perdão de Cristo. Porque todos os seus pecados são perdoados em Cristo Jesus. A presença de Deus é maior que qualquer aflição. Você pode passar por qualquer aflição, mas se a presença de Cristo está com você, você supera. Você atravessa os mares revoltos, os vendavais da vida, os conflitos existenciais. Você enfrenta os traumas. Há muitas pessoas que estão aqui nessa noite que me ouvem, talvez até através da programação da rádio, talvez estão enfrentando problemas seríssimos, com a alma ferida, com a alma machucada, não estão completamente curados e cauterizados, mas Jesus, Ele tem o poder de cicatrizar e curar definitivamente essa angústia na sua alma, essa depressão. Tem pessoas que cometem certas coisas, não é porque ele quer cometer, ou porque tem desejo para poder cometer aquilo ali como se fosse um refúgio para ele viver fora um pouco da realidade, porque a realidade atormenta a alma dele. A realidade, ele tem vontade de ir embora desse mundo, ele tem vontade de suicidar, mas como ele sabe, e Deus está trabalhando na vida dele, para que ele não venha cometer isso de uma forma ou de outra, Deus, ele continua pelejando e trabalhando, insistindo com aquela pessoa, e aquela pessoa vive naquele massacre interno, aquela alma machucada, triturada pelas dificuldades, pelas tensões internas, e ninguém entende o que você passa, irmão. Não tem psiquiatra que entende dentro de uma integralidade, um sofrimento de uma alma em aflição. O único que entende é Jesus. Ele é o psiquiatra dos psiquiatras. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Você está aqui nessa noite porque Ele quer te curar. Você não gostaria de estar nessa situação, eu sei disso. Você comete certas coisas porque é como se fosse um refúgio para você. Mas Deus, Ele quer que você saiba que Ele é o teu refúgio. Ele é a âncora da sua existência. Ele é o barco que conduzirá você ao plano da eternidade. Então não desista dos seus sonhos. Jesus, Ele vai te libertar hoje. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer um basta para você. Pastor, mas eu perdi muito tempo da minha vida. Meu filho, minha filha, presta atenção. Quando você está na presença do Pai, Deus, Ele faz que o relógio venha andar mais rápido a teu favor. O tempo perdido vai ser recuperado. O relógio, ele para, o céu, ele para, e Deus, Ele favorece aqueles que têm marca da promessa. O crente pode suportar qualquer luta quando sabe que Deus está do seu lado. Quando você tem esse conhecimento que Deus está do seu lado, você supera qualquer luta. Você supera qualquer dificuldade, porque eu quero dizer para você, grite, que a sua alma grite em alto e bom som, grite para Ele, sabe por quê? Porque Ele está te ouvindo aqui nessa noite, Ele tem um socorro e a solução para o seu problema. João Crisóstomo, ele ensinava que as tribulações não são obstáculos ao plano de Deus, mas instrumentos para aperfeiçoar os seus filhos. O mesmo fogo que derrete a cera purifica o ouro. Esse é o nosso Deus. Nenhuma tempestade é capaz de afundar aquele que tem Cristo no barco da sua vida. Nenhuma tempestade é capaz de afundar aquele que tem Cristo no barco da sua vida. Você passará por muita dificuldade, pode passar. Lembre-se de Jesus. Ele tira você da situação. Ele opera na sua vida, como operou na minha, como tem operado na vida de muitos. Você é a coroa da criação de Deus. Amém, pessoal? Quem me entendeu, diga graças a Deus.
Vamos colocar de pé, por gentileza. Aleluia. Obrigado. Hoje nós temos a honra de receber também o diácono Adilson de Jesus. É um nome abençoado, tem Jesus no meio, né? É um prazer conhecê-lo, tá? Amigo da Neves, Deus abençoe. Diaconisa Angélica também, é um prazer conhecê-la, sejam muito bem-vindos aqui. Amém? Estamos